O chá de hoje tem gosto de revelações e coragem. No episódio de hoje do Chá das Quatro, teremos uma infusão de histórias sobre os momentos em que saímos do armário. Nós vamos mergulhar nas várias formas e situações em que nos mostramos para o mundo, cada uma com seu próprio sabor e intensidade. Então já pega sua xícara, se acomoda e vem com a gente nessa jornada de visibilidade, onde cada história é uma celebração da nossa autenticidade e do nosso espaço no mundo. Que isso, Okay. cara? Que isso? Amiga, o que foi isso? Nossa, gente. Gostaram? Eu treinei! Você tem metáforas, banho. analogias e Ai, chá, gente, eu infusão. Ela Eu treinou, gosto. ela ensaiou. Eu ensaiei, eu gosto de fazer um roteiro, sabe? É roteirista. Ai, como é ela. atriz, hein? É Ai, atriz, como- é de muita coisa. repente, Roteirista, a atriz, nossa... tradutora. A nossa estrutura aqui, coitada, meu fubanga, né? Com 4 telas no Zoom, a internet ruim. De repente, a gente tava no GNT. Amiga, eu escrevo, né, pra GNT aquelas... Aí, Já ó. chega é isso. Gente, Quis olha só. trazer, né? Gente, Vamos. parando pra pensar na minha trajetória e na falta de referências, eu percebo que existem muitos desafios invisíveis que eu encontrei, assim, ao buscar essa segurança pra me mostrar no mundo, sabe? E eu acho que muitos desses desafios, muitas vezes, não são falados nas histórias mais populares de sair do armário, como aspectos culturais, sociais, assim, que moldaram o meu processo individual. Então, quais os desafios que moldaram as suas trajetórias individuais pra se afirmar no mundo? Quem quer começar? Agora, hoje sou eu que puxo, né? Eu tô olhando vocês aqui. Mana, e vamos Nossa, de veio uma- Enem. Enem, é. Total. Cara, Enem. É tipo, justifique sua resposta. Eu parece que amo escreva falar com de- suas próprias palavras. Eu posso Tá ir eu, a na Ana ordem e a que tá Lu na aparecendo? frente da sala de aula, assim, entendeu? Tipo, vai tu, responde Silêncio, tu estamos primeiro, entendeu? estudando. Só pra avisar a galera, né? Eu avisei pra elas que a gente vai ter dinâmica neste episódio. Então, pra segurar um pouco a história de saída do armário. Assim, como eu comentei já no nosso primeiro episódio, que foi sobre infância, eu sofri bullying na escola e eu ouvia coisas das crianças, então, é sapatão, e coisas mais ofensivas ainda. Então, eu acho que a minha dificuldade maior foi aceitar que aquilo era real, porque eu acho que desde muito criança mesmo eu assimilei essas questões de sexualidade, de vivência LGBT como uma coisa negativa, já que eu sofri já antes de saber que eu era lésbica, eu já tava sofrendo por causa disso. E aí eu tive essa dificuldade de primeiro me assumir pra mim mesma, e aí depois me assumir pras outras pessoas. Eu acho que eu cometi um erro, eu me arrependo do que eu fiz quando eu olho pra trás, que foi me assumir muito cedo pra minha família. Eu tinha 14 anos. Eu não tinha nem beijado uma menina pela primeira vez. Vocês acreditam nisso? Eu tinha mudado de colégio, tinha entrado no ensino médio e aí eu comecei a flertar com uma menina, tava querendo ficar com ela, sabia que ela já queria ficar comigo também, só que eu sentia que eu devia uma justificativa pra minha família antes de fazer isso, que eu precisava ter esse aval deles pra ficar com aquela menina. E foi péssimo, gente, foi horrível, porque eu era muito nova, então essa foi uma outra dificuldade que eu tive também. Porque eu não tinha maturidade com 14 anos pra me defender, eu não tinha argumentos, eu não tinha justificativas, eu não tinha estrutura emocional e argumentativa pra bancar aquela saída do armário, que é uma coisa muito difícil, né? Não sei se eu já entro nessa questão familiar também, ou se eu falo sobre isso depois, mas foi um grande desafio pra mim. Foi bem difícil a minha experiência, a minha saída do armário pra minha família. Eu acho que eu falei que eu saí do armário muito cedo, mas é porque eu me iludi. Eu achei que não seria tão ruim quanto seria, porque eu venho assim de uma família progressista. Minha família sempre... Eu tenho lembranças de criança, assim... Primeiras lembranças em comício, em manifestação. A minha mãe é professora, então eu ia com ela no sindicato, sabe? Tinha greve, eu tava lá junto com ela. A gente sempre
teve conversas aqui sobre luta de classe, minha família lutou efetivamente contra a ditadura, sabe? Eu cresci com esse tipo de educação e aí pra mim fazia todo sentido que a minha família me apoiasse também por ser lésbica. E não foi bem isso que aconteceu. Aí vem também a contradição do ser humano. Talvez pelo fato de a minha mãe ter essa trajetória, ela sabia o que eu poderia sofrer, porque ela viu isso acontecer. Enfim, ela é de uma outra época, né, gente? Cresceu durante a ditadura militar. Porra. Então talvez isso tenha deixado ela com muito medo do que eu poderia sofrer. Mas dificultou bastante a nossa relação. Naquela época, pelo menos, e foi assim por bastante tempo. Tipo, sei lá, acho que demoramos uns 10 anos pra gente reconstruir uma boa relação. Beleza. Vamos chorar? Então, cara, eu acho que muitas coisas, assim, acho que um desafio muito grande pra mim, porque eu sabia desde muito nova, mesmo sem saber que existia a possibilidade de duas meninas ficarem juntas, porque eu sempre falo isso, que com meus 6, 7 anos eu já tinha esse desejo de, por exemplo, arrumar o meu material correndo pra ver uma coleguinha que ela ia de micro com uma colega minha, ela não era minha colega, ela ia de micro com uma colega, então eu arrumava o meu material da escola correndo só pra ficar vendo ela no final da aula. E era muito inocente, sabe? Exato, quem nunca, né? Então era uma coisa muito inocente, só que eu não tinha noção. E como eu não via nenhuma outra pessoa, nenhuma representatividade, ninguém exibindo o mesmo comportamento ou tendo os mesmos sentimentos que eu, apenas os meninos, eu tive um desafio na minha infância que foi achar que eu precisava ser um menino. Eu nunca me identifiquei com o gênero oposto, sempre me identifiquei como sendo uma mulher cis, mas naquela época, por não ter nenhuma outra mulher que um dia apareceu pra falar que dava pra ficar com mulher, não existia isso, não existia essa possibilidade na minha cabeça. Era como se eu nunca tivesse visto uma laranja e alguém aparecesse com uma laranja e dizer, o que é isso? Sabe? Então, acho que esse foi um desafio meu de entender todo esse processo. E eu me lembro de muito pequena ir dormir desejando no dia seguinte para eu me encaixar na dinâmica que era o dia a dia e da sociedade que a gente está inserida, eu desejar acordar como um menino. Mesmo não me identificando com o gênero, só porque eu queria poder viver aquilo que eu estava sentindo. E aí, eis que, né, depois a gente acaba tendo a representatividade, a sua cabeça faz como assim? E aí vem a negação, né, porque na primeira vez que eu vi isso de mulher com mulher foi em Mulheres Apaixonadas. Foi a Clara e a Rafaela, na novela. E foi a primeira vez que eu tive esse contato. E, imediatamente, a resposta das pessoas ao redor para essa representatividade foi extremamente negativa. Então, no primeiro momento que eu entendi o que eu era, o que eu sentia e que eu podia ser assim, a primeira coisa que eu tive de receptividade foi extremamente negativo. Acho que o desafio de todo mundo é tentar se aceitar no meio de tudo isso e tentar entender como é que você processa isso na sua cabeça. E você tentar se sentir o mínimo confortável dentro de uma situação em que você tá sempre se sentindo deslocada, porque você não se encaixa com nada. E aí eu acho que muito isso de pensar, que nem a Mari falou, além de se assumir, vem o fato de eu poderei um dia beijar uma boca de uma mulher, eu poderei um dia pegar na mão de uma mulher, e se eu puder, como é que eu vou fazer isso? Se todo mundo diz que não pode? Como é que vai existir essa possibilidade se todo mundo diz que não? Então, acho que, a logística de ser lésbica me pegou muito aí nessa fase da vida. Antes mesmo de eu me assumir, porque eu já sabia, o processo de me assumir ia ser uma coisa, mas eu queria também poder ficar com outras pessoas, com meninas, né? Ficar com alguém e poder viver a minha realidade. Mas não tinha como, né? E eu morava numa cidade de 100 mil habitantes, em que se alguém falava que existia uma lésbica, ela era assim... Sabe? Era uma parada muito problemática. Uhum. E geralmente era uma menina Você sendo muito... a querida do The Prom. Já viram esse musical? Uhum. Nessa vibe. Ela vai levar uma namoradinha. Quem será? Quem é a próxima lésbica da cidade, né? Exatamente. Vira um evento, né? Nossa, e era um evento você saber que existia uma menina lésbica, por exemplo, na escola. Era uma menina
E ela ficava com meninas. E daí, tipo, todo mundo assim. E ela passava e todos aqueles olhares, entendeu? É uma realidade paralela, porque hoje, por mais que a gente ainda tá em passinhos de nenê, né? Engatinhando, ainda é uma realidade muito próxima, mas também muito distante. Então isso é muito louco, né? Mas naquela época era bizarro, porque... Como é que você ia se identificar com uma parada que todo mundo olha assim, que isso, esse bicho estranho aqui, que é isso aqui? E como que você se identifica com uma parada que, na verdade, você não viu acontecendo ainda, né? Exato, Essa falta sabe? de referência é muito louco. E aí o que piora tudo é que quando você vai pesquisar, naquela época com uns 14, 15 anos, você entra no Google, você vai pesquisar a palavra lésbica, aparece um monte de pornô. Isso. Entendeu? E aí você entrava naquilo, você ficava horrorizada e você dizia, tá, mas eu não sou isso, eu não quero nunca fazer isso com uma mulher, pelo amor de Deus, olha o tamanho dessa unha. Então, tipo, Aí você eu ficava... fiz a mesmíssima pesquisa. E eu vi as mulheres com as unhas gigantes e os homens, sempre tinha um homem no meio, né? Um homem Sim, assim. ele ficava ali olhando, E aí tipo, eu ficava, mas que desconfortável. Não é exatamente Muito. isso que eu gostaria. E é muito engraçado, porque eu sempre falo isso, que até os meus 15 anos, eu tinha plena certeza de que eu nunca ia fazer sexo. Porque se eu gostava de mulher, e aquilo era o sexo que era mostrado pra mim, eu tinha na minha cabeça que eu nunca ia querer fazer. Porque o meu olhar pra mulher era uma coisa muito pura, muito linda, muito tipo de exaltar a mulher. E em tudo que eu tinha acesso era uma coisa extremamente fetichizada que rebaixava a mulher. Então eu tinha certeza que eu nunca ia transar com mulher. E eu não sei se com vocês foi assim também, é que comigo foi porque eu beijei uma menina quando eu era bem nova, eu tinha 14 anos. Então, eu nunca tinha visto um beijo entre duas mulheres, nem na vida e nem na Ai, eu amo ficção. essa história da Louie, gente. Vai, minha amiga, conta, por favor. Vai, por favor. Qual delas? Aquela que eu achava que era impossível? Isso. Ai, gente, essa eu acho até engraçadinha a ingenuidade da criança, né? Por muito tempo eu achei que era fisicamente impossível. Porque como eu nunca tinha visto duas mulheres se beijando, eu achei que era tipo imã quando eles se repelem, sabe? Ai, meu Mentira. Juro, gente, a cabecinha da pessoa, né? Eu achava que se eu fosse tentar beijar, não ia dar, fisicamente era impossível. Mas, gente, isso pode parecer idiota, sei lá, meio ingênuo pra falar hoje, mas como você vai saber que uma coisa é real se você nunca viu? Isso. Então, é isso. Sim, exato. Você não tem uma mínima referência, não é nem assim, eu vi acontecer, eu sei que as pessoas acham ruim. Não, eu nunca nem tinha visto. E aí eu descobri que dava pra beijar mulheres porque eu beijei, entendeu? Foi isso, assim. E quando eu beijei pela primeira vez, eu fiquei... Gente, dá e é muito bom. Você fogo de artifício. Daí é muito bom. E eu acho que as pessoas da nova geração, né, que têm acesso a gente, por exemplo, adolescentes que chegam até a gente, talvez vão escutar isso e vão falar, né, nossa, olha só, ingenuidade, mas é porque a gente realmente não tinha, a gente não via. Não tinha. Eu passei a minha adolescência inteira achando que eu só não gostava de homem, então assim, a possibilidade de gostar de mulher não existia. Então eu só achava Exato. que eu não gostava de homem. Eu ia morrer sozinha. Eu que escrevi a música do João. Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinha. E... Porque pra mim era assim, não vai rolar. Não era, eu gosto de mulher. Eu posso ser lésbica. Eu só achava que não ia acontecer. Eu só não quero homem, não gosto de homem, não gosto de beijar homem. Vou ficar pra sempre sozinha. Acabou. Ao contrário da Louie, eu fui me descobrir bem mais tarde, né? Eu tinha 21 anos quando eu montei o meu quebra-cabeça. E foi também... Eu tinha 20, na verdade. Com 21 anos eu dei meu primeiro beijo. Então foram muitos anos dando murro em ponta de faca. E era isso, assim. Eu achava que eu só não tinha encontrado o cara certo, porque não era meio que uma opção. E é muito maluco. Gente, nenhuma experiência única. Nossa, vocês estavam falando e eu tava aqui assim, com a minha cabeça fritando. Porque quantas vezes na minha adolescência eu quis... Olha que maluco. Não tem uma história de que... quando tu passa por debaixo do arco-íris, se tu é menina, tu vira menino, se tu é menino, tu vira menina. Não tem uma história dessa que o povo fala? Tem, eu também escutava isso. Eu lembro nunca de ouvi olhar isso, pro arco-íris às vezes e falar, como que eu passo por debaixo dele? Porque, tipo, eu queria beijar a menina, mas eu não posso. Então, de é repente, se eu menino. fosse um menino, eu poderia beijar a menina. Amiga, a gente teve o mesmo insight. Então, Eu só Eu tinha também tive isso, gente. Também e era tive. muito, tipo assim, se eu fosse menino, eu não ia precisar usar vestido pra ir nesses 15 anos, porque eu não queria ir. Mas não existia a opção de sabe, ser uma mulher cis e colocar, sei lá, uma calça.
Entendeu? Bizarro, né? E aí, enfim, gente, foram muitas questões na minha cabeça, foi assunto de terapia, assim, eu já depois de adulta, quando na verdade eu me enxergo como mulher, sabe? E eu só queria beijar outras mulheres. Mas por algum motivo, na minha cabeça, seria mais fácil, entre muitas aspas, se eu fosse um garoto. E sabe o que é muito foda? É que a primeira menina que eu fiquei, a menina porque eu me apaixonei e tudo mais, ela me deu um fora porque ela falou, não banco um relacionamento com outra mulher e tal, ok. Pau no cu seu, Jéssica tem 1 milhão agora, ó. E uma esposa linda e muito melhor do que você. É verdade, é isso aí, caralho. Só que ela falou exatamente essa frase pra mim. Ela, por que tu não nasceu homem? Ia ser tão mais fácil. Manda o nome dessa vagabunda agora. Qual é o nome dela? Essa frase ficou na minha cabeça, entendeu? Durante muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Porque eu ficava pensando, realmente, seria mais fácil. Porque, lógico, gente, é mais fácil você ser homem mesmo, né? Mesmo que tu não seja gay, é mais fácil tu ser homem, pô. Pois bem. Então, assim, sei lá, eu acho que eu já me perdi no que eu tava falando, mas teve isso aí que vocês falaram e eu voltei pro momento, bicho, em que eu escutei isso e eu falei, não é possível, mano. Então, acho que quando eu era adolescente, é isso, sabe? Se ela tá reforçando isso pra mim agora, então é a alternativa que eu tenho e eu não sou um garoto e fudeu, entendeu? Então, assim, eu tive um processo muito difícil de me entender como uma mulher lésbica e uma mulher desfém. Porque eu tinha muito medo de parecer um menino. Porque eu fui muito aterrorizada a vida toda de que as coisas que eu queria fazer eram coisas de menino. Quer cortar o cabelo, quer vestir tal roupa, quer... Enfim, como eu já falei no primeiro episódio, né? Então, o meu processo de autoaceitação foi muito complicado. Mas depois que eu me assumi pra mim, eu falei, é isso, eu tô comigo, foda-se. Aí eu abri a torneira e me assumi. Não demorou muito pra me assumir pros meus pais, pra minha irmã. Tipo, Manaus é uma cidade... Enquanto eu tava crescendo, pelo menos, eu vivia dentro de uma bolha que, bicho, parecia cidade com 2 habitantes. Todo mundo sabia da vida de todo mundo. E eu morria de medo, esse foi um dos motivos principais de eu ter me assumido logo pros meus pais, porque eu morria de medo que eles descobrissem por outra pessoa. Porque é típico, sabe? Quantas vezes a mamãe não chegava falando, fiquei sabendo que o filho da fulana, etc, etc, etc. Eu não fiquei com ninguém em Manaus até eu me assumir pros meus pais. Porque essa menina, porque eu me apaixonei, ela era de fora de Manaus. Eu tinha na minha cabeça, eu posso estar apaixonada, eu posso estar muito afim de alguém, eu posso ter um crush gigantesco, eu não vou beijar ninguém enquanto eu não me assumir pros meus pais, porque eu não aceito que eles fiquem sabendo por outra pessoa. Então foi assim que eu me assumi pra eles, eu tinha 22 anos. Foi, tipo, muito rápido. Eu me descobri, eu beijei, eu tive minha fossa e logo depois eu já cheguei e contei logo pra eles. Pra minha irmã eu contei antes de acontecer, eu acho, antes de eu dar meu primeiro beijo pros meus melhores amigos. Enfim, eu também não quero estragar a dinâmica da Mari, mas é só que eu demorei muito pra me descobrir e depois que eu assimilei tudo na minha cabeça, daí pra frente foi um pouco rápido. Eu acho que eu já não aguentava mais viver nessa prisão, sabe? Que era como eu me sentia, presa, né? Porque tudo que eu queria era errado, entre aspas. Gostar de menina, vestir um determinado tipo de roupa, ter um certo comportamento, enfim. E é isso. E foi assim que eu acabei beijando muito homem e não precisava. E não precisava, assim, não precisava. E se você perdeu o episódio anterior, né? Pra saber quantos homens cada uma aqui beijou, por favor, assista ao segundo episódio do podcast. Grandes revelações. Nossa, Jéssica, você já abriu um outro parêntese aqui, já adiantou um pouco até do final do que eu quero trazer em questão de lesbofobia e relações, mas assim, pra responder a pergunta também, acho que a minha relação com bairro pequeno, família grande, como me comportar no trabalho, como me apresentar, foram muitas questões pra mim, assim. Foi um grande desafio me dar contorno pra pensar, eu sou lésbica independente da relação que eu tenho. Eu acho que em vários momentos e situações diferentes, por ser uma lésbica feminina, a orientação sexual era colocada à prova de uma forma diferente que era pra vocês. Pra mim era assim, mas será que é lésbica mesmo? Mas será que é passageiro? Não encontrou o cara certo? Ou pior, né? Não encontrou o homem que vai te comer bem. Então acho que as pessoas simplesmente não aceitavam que eu era uma mulher feminina, que não sinto atração por homens, e continuo sendo lésbica fazendo meu almoço, sabe? Fazendo minhas compras, pagando minhas contas. E entender que eu tenho direitos e que as pessoas precisam me respeitar foi complicado. Acho que justamente por isso
tive essa sensação de várias saídas do armário e eu quero trazer essa primeira dinâmica, você trouxe, Jéssica, um ponto que eu não posso deixar passar, que é isso dessas relações que a gente se coloca e que a gente vai criando vários traumas quando a gente é lésbica e a gente não tem opção. Eu tenho pelo menos, assim, de passagem, assim, 3 tentativas de relações com mulheres que só falaram pra mim, eu não consigo, não vou me assumir, não vai rolar. Ou eu lembro de uma mulher também falar assim, eu quero ter família, eu não vou bancar algo com você. E assim, eu tô aqui, eu quero ser mãe também, sabe? Eu quero ter a minha família. Mas é uma questão, eu não quero ter família com uma mulher, eu não quero me colocar isso no mundo. E eu acho Meu Deus, vamos chorar no começo desse episódio já. A gente já começou assim, né? Eu vou ter que citar uma frase do João aqui. Por favor. Que ele fala, eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado. Pega essa. Eu vou citar Lineker, então. Se eu for imensa pra você, sinto muito. Não é? Lineker, Caju, tudo bom, Lineker? Graças a Deus, Lineker. É muito estranho quando a gente começa a sentir... Pra mim, acho que parte dessa minha saída do armário foi muito estranha perceber o eu não tenho saída. Porque na época que eu fui me aceitar primeiro, eu tive um pensamento super equivocado que era... E se eu disser que eu sou bissexual pra minha família, pra eles pelo menos terem uma ideia de que, tem salvação. E assim, não é de forma alguma eu falando que ser bissexual é fácil. Eu não tô na vivência de ninguém pra dizer que não é não é isso. Mas diante da minha vivência de pessoa que escutava que lésbica não tinha saída e escutar outras pessoas na faculdade, uma pessoa falar, não, eu não banco não, eu quero ter família e tudo mais, pra mim era, caraca, eu realmente não tenho saída. Então, quando eu for me assumir, eu for ficar com uma mulher, e se eu falar que eu sou bissexual vai que... E eu acho que isso me atrasou ainda mais. E aí, no meu entendimento, né? Me atrasou de viver a minha verdade, porque eu só sentia que eu estava perdendo. Sempre perdendo. Enfim, diante disso, dessas várias vezes que a gente vai tentando se aceitar, vamos então para as nossas situações. Eu quero que a gente comece a compartilhar algumas das situações em que a gente saiu do armário, porque quando a gente fala de se assumir, a gente pensa automaticamente nos pais. Mas existem outras várias situações. Então, primeiro, eu vou querer que cada uma conte uma história. Aí o nosso desafio é conseguir contar todas, né? Porque a gente aula. Mas a primeira situação, então, o típico pais. Brevemente, vamos lá. Como eu falei no início, eu me assumi muito cedo pra minha família. Eu tinha 14 anos, ainda não tinha ficado com nenhuma menina, mas eu sentia que eu precisava dessa aprovação e eu também não achei que ia ser tão ruim quanto foi. Eu me lembro exatamente do dia, gente, isso é muito louco, porque faz, sei lá, quase 20 anos e parece que foi ontem. Eu tava sentada na minha cama, minha mãe tava no computador e eu me lembro de estar muito nervosa e eu falei assim pra ela que eu precisava contar uma coisa e eu disse assim que tinha uma menina na escola e que eu tava com vontade de ficar com ela. Uma ingenuidade sem tamanho, mas é o que eu falei, eu não esperava que a reação fosse daquela forma, e aí foram gritos e acusações e coisas que hoje eu consigo entender, sabe? Depois de muitos processos e muitas conversas também com a minha mãe, eu consigo entender de onde veio aquilo, só que não importa, né? Eu passei por aquela situação, eu era muito jovem, aquilo me traumatizou, é óbvio. Foi a primeira vez que eu saí do armário pra minha família, pros meus pais, né? Mas pra minha mãe, eu sempre falo muito da minha mãe, mas é porque o meu pai, eu tenho uma relação com meu pai um pouco diferente. E, por um lado, isso foi muito bom, porque foi super natural pra ele e a gente parece que nunca foi uma questão, mas também nunca teve um certo acolhimento, do tipo, não teve uma conversa, sabe? Então foi tão natural que não teve conversa, o que é bom, acho que poderia ser assim, só que não é, né? A gente vive numa sociedade que eu também precisava de uma aprovação que meio que não aconteceu, mas com ele foi muito natural, então acho que essa reconstrução de relação foi mais com a minha mãe mesmo. Depois eu me assumi de novo quando eu tinha 16 anos. Também não foi muito bom.
e depois novamente com 18. E aí foi um pouco diferente, porque... Uma dúvida, amiga. Você disse que você se assumiu primeiro pra sua mãe, aí com 16 e com 18 também foi se reafirmar pra sua mãe? É isso que você quer dizer? Ou pra pessoas diferentes? Sim. Não, pra minha mãe. Porque eu acho que, assim, é muito engraçado que a gente aqui, né, 4 lésbicas com 4 histórias muito diferentes. Eu me assumi muito jovem. Então foi tão traumático e não sei se eu consegui exatamente sair do armário, porque não deu pra gente ter uma conversa. E aí eu tive que novamente com 16 falar, assim, me posicionar novamente. Com 18 é quase de como novo. se reafirmar, porque talvez você não se lembre, mas provavelmente isso era colocado à prova, né? Será que é mesmo? Será que não tem jeito? Mas isso, assim, isso por muito tempo. Isso que eu, assim, mesmo depois de eu já ter me assumido várias vezes, de eu já ter namoradas, mesmo com 20 e poucos anos, eu ainda ouvia coisas do tipo, mas quando você tiver um namorado, ou, eu encontrei fulano lá, tipo, sei lá, um fulano filho de não sei o quem, eu acho que você ia gostar dele. E eu ficava assim... Como que eu ia gostar dele? Meu Deus, eu já falei quantas. Eu falei exaustivamente que eu sou lésbica. Então sempre houve essa coisa, essa colocar em dúvida, ou essa coisa de, não, mas meio que tudo bem, já entenderam que eu gosto de mulher, mas poxa, e um homem, né? E se você se casar com um cara um dia? Isso, eu incorporei tanto, gente, que eu achava que isso ia acontecer. Eu pensava, tudo bem, eu vou ficar com mulheres e eu vou ser feliz e aproveitar a vida até uns 20 e poucos anos. Depois, eu vou ter que ficar com homem. Eu vou ter, nem que eu não goste. Mas assim, eu vou ter que entrar pra uma vida normal. Tipo como se a gente vivesse no universo de Dickinson. É Dickinson. Pois é, né, gente? E tudo bem, faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim. Mas enfim, eu acho que como... Ainda sobre família, pais, eu tive que me assumir várias vezes. A última vez eu acho que foi com uns 24 anos, que aí eu acho que eu surtei, realmente. Foi uma vez que eu chorei muito, falei várias coisas e falei... Despejei tantas coisas, gente, que foi a partir daquele momento que a situação melhorou. E melhorou também, eu acho, por causa do canal. Aí depois a gente pode falar um pouco sobre isso, porque eu acho que eu saí do armário com o canal pra muita gente. Sim, porque eu comecei a falar... um dos tópicos. Beleza. Segura. Beleza. Cara, eu me lembro de... Que nem eu falei, quando eu tinha meus 6, 7 anos, de ter esse negócio de querer ver essa menina que ia de micro com a minha colega no final da aula e pensava nela todo santo dia. Foi muito inocente da minha parte, mesmo sabendo que talvez eu já ia... Eu acho que eu já sabia que talvez eles iam brigar e tal, mas eu precisava falar sobre aquilo. E eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos e era de noite, meus pais estavam meio que dormindo, eu fui no quarto deles e meio que, tipo, quis falar, assim... eu queria muito, talvez, ser um menino e ficar com tal menina. Só que eles estavam meio dormindo e eles não deram bola, eles acharam que era tipo coisa de criança, sabe? Sim, Ana Júlia, tá bom. Senta lá, Cláudia. Foi uma parada tipo assim, aí eu... Então tá bom, beleza. Segui a minha vida, né? Aí, o que acontece? Quando eu tinha 15 anos, que eu era perdidamente apaixonada pela primeira menina que eu fiquei... Segunda menina que eu fiquei, mas a primeira menina que eu namorei. Que aquela que eu fiz todo o esquema lá de ficar com o menino pra ver se eu conquistava ela, entendeu? É isso aí. Não assistiu o segundo episódio? Tem que assistir o segundo episódio do podcast. Eu já tava, assim, tipo... Eu já tinha ficado com ela pela primeira vez e... Cara, era tipo assim... Completamente atolada e apaixonada. E naquela época eu tinha terminado com esse namorado que eu tinha... Quase falei o nome dele aqui. Eu tinha terminado... É que o TDA, ele precisa dos nomes pra conseguir raciocinar. Eu quase falei o nome aqui. E aí eu tinha terminado com ele, né? Tipo, já fazia um tempo. E ele voltou a falar comigo no MSN na época. E eu tinha um Orkut escondida. Por quê? Porque o meu pai, que era surtado, louco, ele não me deixava ter nenhum tipo de rede social, Orkut, porque na cabeça dele eu ia poder ser sequestrada. Todo sentido do mundo. E aí ele não me deixava ter Orkut. E eu tinha escondido. Aí esse meu ex,
ele encontrou o meu Orkut, ele sabia que eu não podia ter Orkut, ele sabia que meu pai não deixava ter Orkut, e ele veio me questionar sobre o Orkut. Aí eu falei pra ele, tipo, entendeu? Pau no seu cu. Eu faço o que eu quiser, entendeu? Aí ele, tipo, começou a querer puxar assunto comigo, queria saber como é que eu tava. Eu disse, olha, vou ser bem sincera contigo, eu não curto gás. No me gusta de los hombres, tu fueres usado. Não me gustas tu. E aí, tipo, ele, tá, então tá bom, beleza e tal. Só que o meu pai, gente, ele era muito tóxico. Quando eu falo que a minha vida foi meio punk em alguns aspectos, eu tô falando disso. Ele lia todas as minhas conversas no MSN, tudo. Ele precisava ler tudo. Porque ele era muito tóxico. Jéssica, eu tô sentindo a tua cara daqui. E aí, o que acontece? Eu fiquei com medo dele olhar essa conversa e eu excluí essa conversa. Chegou no final do dia, ele foi até o computador, ele foi olhar as conversas e ele... Só que eu acho que na época eu não sabia como excluir definitivamente. Ele viu que tinha sido excluído uma conversa, mas ele não conseguia ver a conversa. Ele viu que eu tinha excluído alguma coisa. Cara, ele fez um escândalo, entendeu? O que tu tá escondendo de mim? E eu, tipo assim, estou sendo uma adolescente normal, querido, tudo bom? Aí ele fez um escândalo, daí, tipo, a minha mãe entrava na onda, não porque ela era, assim, tóxica nesse sentido, mas ela queria evitar conflitos, então ela, tipo, dizia, Ana Júlia, pelo amor de Deus, fala pra ele parar de surtar, entendeu? Eu lembro que eu, tipo, tava naquele... Tá, então, quer saber se é pra vomitar tudo? Vou vomitar. Eu tava falando com o meu ex e tal, parará. O que aconteceu? E minha mãe chegou assim, desesperada, e disse, tu transou com ele? Eu falei, querida... Ô, mamãe... Ô, mamãe, por que tu transou com ele? Tu não falou? Tu é muito nova, tu transou? Eu disse, não transei, porra, não transei com homem nenhum. Tá, aí encerrou-se o assunto do sexo com o meu ex, porque não tinha acontecido. Aí minha mãe, tá, então o que tá acontecendo? E meu pai surtando, não sei o que. Ele disse, tá, então eu vou falar. Então já que é pra falar merda, eu vou falar merda. Tão pedindo, né, pra saber. Tão pedindo pra saber, eu vou falar. Pois é, daí eu cheguei. Gente, eu lembro que eu tava assim... Meu Deus, que angústia, só de lembrar, assim, do pânico, o coração batendo, né? De você não ter a sua privacidade reservada, de você não ter a sua intimidade reservada e em constante ameaça. Essa foi a minha adolescência e minha vida inteira, tudo bom. Voltando. Aí, o meu pai, ele tava surtando e eu disse... Eu tava falando pra ele que eu não queria voltar com ele porque eu acho que eu gosto de meninas. Puta que pariu, velho. Se tava ruim, piorou, entendeu? Entendeu? Amiga, você tinha 15, é isso? Isso. Aí, chororô, a minha mãe tá dizendo... É quem que é? Aquela tua colega fulana de tal? Ela falando minha colega mais hétero, né? É ela, né? É a fulana. Eu disse, não, mãe. Tipo, o gaydar estragadíssimo, mami. Ela, eu vou te mandar pra um internato, eu vou te mandar pra um convento. E eu disse... Maravilha, um monte de mulher. Bom. Depois de recém ter assistido Assunto de Meninas, já tava com a fanfic pronta. Aí a mãe disse, não, porque eu vou te tirar da escola, porque não sei o quê. E o meu pai, ele começou a falar, porque assim, os meus pais, eles, tipo, saíram de uma situação, assim, bem vulnerável. E eles fizeram uma empresa e eles ficaram... Na época, eles tinham, assim, tipo, ganharam dinheiro com a empresa e eles eram pessoas conhecidas na cidade inteira, entendeu? Então, a gente era uma família muito conhecida, que preservava a imagem na cidade, etc, né? E o meu pai, tipo, ele falava assim, cara, tu vai destruir tudo que eu construí na minha vida. Ai, gente, tudo é bom. Cadê aqueles podcasts sobre pais narcisistas? Larissa Manoela, vem cá, amor. Uma empresa, um milho e tudo que é de boa. Isso aí. Então, ele, tipo, falavam que eu ia destruir tudo que eles construíram. E aí eu ficava, porra, mas só porque eu tô beijando a boca de uma mulher. Tipo, é ridículo, né? E aí, depois de toda essa confusão, assim, nessa noite, desse gritedo, desse tendel, eu disse, tá, talvez eu tô confusa. Era... Não é isso aí. E aí, pra amenizar, né? Pra amenizar. Aí eu disse, tá, talvez eu tô confusa, tô estressada. Muita coisa na escola. Oh, meu Deus, quanta prova. Nossa. Aí, é muito bizarro, porque daí eu fui dormir e no dia seguinte, o dia continuou como se nada tivesse acontecido. Tipo, meus pais seguiram o dia, minha filha hétero, indo pra escola e tal. Só que no dia seguinte, eu fui pra escola e eu encontrei a menina, porque eu era apaixonada e a gente seguia se falando, entendeu? Aí eu consegui um celular melhor pra poder conversar por mensagem de texto. E aí eu podia apagar as conversas e
não ser rastreada. A logística para poder beijar a boca de uma mulher, ela era muito complicada na época, sabe? Era um desafio diário. E acontece que depois de... Eu acabei sendo, inclusive, a menina que terminou por ter medo de peitar a situação, porque se eu tentei me assumir e aconteceu isso, e eu vivia nessa constante ameaça dentro da minha casa, era muito difícil eu chegar e peitar o rolê. Então eu acabei terminando com essa menina, eu fui muito escrota, eu sumi da vida dela porque eu não queria que ela descobrisse a situação que eu vivia. Eu não queria que ela visse a situação que eu passava todos os dias dentro da minha casa. Então eu me afastei, eu sumi, eu fiz de conta que eu não gostava dela. E aí com 18 anos, quando virou a minha chavinha de loucura da cabeça, que eu chutei o balde de vez. E na época daí eu já tava ganhando dinheiro, já tinha condição pra me virar sozinha. E aí eu, tipo, mandei todo mundo pra aquele lugar e disse: pau no cu de vocês, tô beijando mulher, beijo, é isso, tchau. E foi isso, né? E foi bem na época que meus pais estavam se separando, aí todo mundo achava que era por causa da separação deles. Ai. Sempre, né? Igual também falamos no outro episódio, de é coisa do pai, é o pai ausente. Sempre tentam justificar o injustificado. Eu tô preocupada com a cara da Jéssica, que ela tá assim até agora, assim. Não, a Jess tá muito impactada. Eu falo, Jess, minha amiga, tô muito sua entretida. vez. Cara, eu assistiria uma série sobre a vida da Ana, Ju. Amiga, sério, a minha adolescência foi muito bizarra, porque eu tô falando de uma menina que cresceu sem poder fechar a porta do banheiro pra tomar banho, entendeu? Tô falando de mim com 16, 17 anos. Então, você pensa a perturbação na cabeça dessa menina, nossa sabe? Senhora, mano, é Deus. Muito foda, é muito foda, muito foda. Tudo bom? Uhul! É, galera, haja terapia, né? Ai, amiga, eu sinto muito que tu tenha passado por isso. Imagina, amiga, hoje me torno uma pessoa forte e não tem hater que me abale, porque se eu passei isso dentro de casa, o que vai ser um hate da internet, entendeu? Sofri, agora sou fria. A própria psicopata. Não, eu tô muito impactada, mano. Cara, eu vou tentar ser breve. Teve uma madrugada que eu tava de férias, a minha irmã também. Eu já tinha 20 anos, 21, sei lá, não lembro agora. E eu já sabia que eu gostava dessa menina, que eu gostava muito dela. E aí a gente desceu pra lanchar, eu e a minha irmã. Era uma tradição nossa, dava 2 da manhã e uma no quarto da outra, tipo, toque, toque, toque. Oi, tudo bem? Vamos lá comer alguma coisa? E não ia sozinha, né? Que a gente tinha medo de espírito, aí tinha que ir as duas juntas. E aí a gente ia pra cozinha e ficava lá. Enfim, sonhando com a vida que a gente tem hoje. Ó, que lindo. Não. E aí... E aí teve um dia que eu falei, irmão, eu quero te falar uma coisa... E é segredo. Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a ficar nervosa. E ela, tipo, com um pão com queijo assim na minha frente. Tipo, pode falar. Fala. E aí eu falei, ai, tu sabe a fulana, que é uma amiga dela, que era lésbica, já assumida, namorava uma menina e tudo mais. Aí ela falou, sei. Aí eu disse, eu tenho o mesmo problema que ela. Essa foi a minha frase. Olha. Aí a minha irmã, hétero padrão, virou pra mim e falou, não sei do que tu está falando, porque fulana não tem problema nenhum. É a maior que temos, cara. A sua irmã é perfeita, cara. Aí, a maior aliada. Comecei a chorar dela. Ela levantou, largou o pãozinho dela. Levantou, aí veio, me abraçou e tal. Aí ela falou, irmã, isso não muda absolutamente nada na nossa relação. Eu te amo, eu tô aqui. Quando tu quiser contar pra mamãe e pro papai, eu tô aqui contigo e tal. Enfim, esse foi o meu momento com a minha irmã. E eu confesso que era o que eu esperava dela, assim. Mas é sempre bom, né, a gente ter a certeza. Porque às vezes a gente acha uma coisa e... Enfim, não sai como esperado, como a Lui falou. E eu tinha a sensação de que meus pais seriam de boa, mas eu tinha tanto medo de estar sendo ingênua, sabe? Porque... eles eram de boa com os outros, mas quantos pais eu já não conheci que falavam, ai não, gays são gente, uhul. Aí quando o filho se assumia em casa, né, o cenário era bem diferente. Então eu tinha muito medo e a Thaísa me falava, tu acha mesmo que a mamãe e o papai vão, sei lá, te tirar de casa ou alguma coisa assim muito extrema? Eu falei, irmã, eu não sei, eu tenho medo. E o medo não possibilita raciocínio lógico, então não, eu tenho muito medo disso. Só que nessa época, como eu já tinha 21 anos, eu já tinha noção de algumas coisas, então, de repente não me colocar tanto em risco. Eu tinha uma convivência boa dentro de casa, sabe? Então, se eu precisasse aguentar isso por mais um tempo pra me capitalizar e poder sair de casa e não ficar numa situação muito vulnerável, eu conseguiria fazer isso. Porque eu não vivia num ambiente tóxico ou coisa assim. Só que eu não conseguia esconder coisa dos meus pais.
Eu não conseguia, mano. Até quando eu tirava nota baixa no colégio, assim, eu chegava em casa, eu já falava logo. Porque eu preferia pegar logo o esporro do que ficar vivendo naquela ansiedade de eles vão descobrir, eles vão descobrir. Eu aguentei mais um tempo, e aí eu tava muito mal, porque eu peguei, né, um fora, e a gente fez uma viagem em família. E nessa viagem, a gente ficou, tipo, 20 dias viajando, e eu com esse segredo gigante dentro de mim. E aí, teve um dia que a minha mãe sentou do meu lado e falou assim... e às vezes, né, a gente sofre e acha que uma situação nunca vai passar, mas ela passa. Bicho, assim, ela falou tão casualmente, mas eu nunca esqueci disso. Foi em janeiro de 2013, mano. Foi 2013, 2014, sei lá. Que eu nunca esqueci disso. Porque eu falei, bicho, ela sabe. Como que A mãe ela sempre sabe que eu tô sabe. sofrendo, mano? A mãe sempre sabe, amiga. Amiga, ela sabia que eu tava sofrendo. Ela podia não saber por quê, mas ela sabia que eu tava sofrendo. E me soltou uma dessa, entendeu? E aí, gente, eu já tava nessa de querer falar. Aí teve um dia que minha mãe entrou no meu quarto e disse assim, hoje é aniversário do teu tio, liga pra ele. E é tipo um tio X, assim, sabe? Aquele tio X eu não tenho... Eu não sei se tá dando pra ouvir que a minha cachorra tá chorando na porta. Não dá pra ouvir. Não, perfeito. Ela tá fazendo drama. Agora deu! Agora eu escutei. Aham. Fez um draminha. Fofa. Eu falei, ai, mãe, que saco ter que ficar ligando. Porque se depender da minha mãe, a gente liga pra 40 membros da família pra dar parabéns. Cara, como é que pode? Toda mãe é igual, né, amiga? Minha mãe faz a mesma coisa. Encheu a porra do meu saco e falei, ai, tá. Aí liguei pra ele, né, tipo, oi, tio, tudo bom, parabéns, né, muita saúde, etc. Mano, aí do nada, esse meu tio começou a falar que meus pais são maravilhosos, que é pra eu reconhecer o que eles fazem por mim, e que eles me dão tudo na vida, e que não sei o quê. Do nada resolveu militar no meu ouvido. Cara, um tio que eu, tipo, nem tinha intimidade, sabe? Aí tio, eu sei, eles são ótimos e tal, não sei o quê, beleza. E isso, a minha mãe me atrapalhou no momento em que eu tava tirando Let It Go de ouvido. Eu tava escutando Let It Go, tocando no violão, tentando aprender. Minha mãe me interrompeu pra eu ligar pra esse tio, e ele começou a militar, eu falei, fudeus. E aí, na hora que eu desliguei com ele, eu não sei explicar o que aconteceu, mano, mas me deu um negócio, assim. Eu falei, é agora. Eu vou ter que falar pros meus pais agora, senão eu vou perder a coragem. Aí eu larguei meu violão, desci as escadas, cheguei lá na sala. E cantou Let It Go. Eles estavam bem assistindo qualquer coisa na TV. Eu falei, eu queria falar com vocês, pode desligar a TV, por favor? Aí desligaram a TV. Aí eu sentei, mano, eu tremia que nem vara verde, assim. Eu sentei do lado do meu pai, assim. Falei, gente, então, eu preciso falar pra vocês que a minha orientação sexual é diferente da Thaísa. Foi assim que eu me assumi pra eles. Olha. Aí eles, a Thaís é lésbica? Eu tô brincando. Tirou a irmã do armário. Muito bom, muito bom. Aí eu falei isso, aí minha mãe, tipo, na hora ela fechou um pouco a cara, assim. E eu comecei a falar que eu não aguentava mais guardar isso, que eu queria contar isso pra eles. E é isso. Aí meu pai, tipo, botou a mão na minha perna, assim, ele falou... Meu pai, ele chama a gente de papai, né? Aí ele falou, papai... Isso não muda nada pra gente, você é nossa vida, a gente te ama, nananana. E falou tudo que a gente quer ouvir nessa situação. E aí eu me senti muito acolhida pelo meu pai naquele momento, mas, tipo, enquanto ele me abraçava, eu tava, tipo, olhando pra minha mãe, tipo... Ela não vai falar nada? E aí, Mona? Ela me odeia? O que é? Aí quando meu pai também, ele gosta de dar um discurso, né? Aí quando ele terminou... Daí minha mãe falou, vem cá, senta aqui. Aí eu sentei do lado dela, aí ela bateu, tipo, no colo dela, assim, aí eu deitei a cabeça, e ela começou a fazer carinho em mim, falando que, tipo, que ela ia me proteger de tudo no mundo, assim, sabe? E aí eu comecei a chorar muito. Nossa. Comecei a chorar muito. E aí ela terminou de falar, ficou aquele silêncio. Aí, gente, eu vou chorar se falar agora. Aí começou a passar minha mãe uma peça. Porra. E aí meu pai... tirou a TV do mudo e a gente assistiu minha mãe uma peça. Amiga, que lindo! Nossa, lindo, né? lindo. E depois disso eu fui dormir. E foi isso. E a minha mãe, depois de uns 3 dias, ela passou pelo meu quarto, a porta tava aberta. Aí ela perguntou qualquer coisa trivial, assim, tipo, vai sair hoje? Eu, tipo, não, vou ficar em casa. Aí ela ficou ali ainda e eu, vixe, ela quer falar. Aí ela só entrou e falou, filha, eu quero que tu tenha certeza de que tá tudo bem, tá? Aí eu, tá bom, mãe. Aí ela, a gente te ama, tá? Eu, tá bom, mãe. Então tá bom. Qualquer coisa eu tô aqui. Eu falei, tá bom. Aí ela saiu e eu só fiquei, enfim, tipo, deu certo, sabe? Enfim, cara, e depois disso eu tinha meus pais e minha irmã comigo, o resto, foda-se, entendeu? Sim. Deixa eu abrir a porta pra minha cachorra que ela tá em débito. Claro, amiga. Abre pra ela. Ai, gente, que bonito. Que lindo, nossa, fiquei emocionada. Que lindo. Gente, a minha mãe, apesar do rolê que aconteceu, assim, na minha adolescência, depois que eu me assumi, assim, principalmente depois que ela se separou do meu pai, né? Depois que ela se separou do meu pai, ela é, tipo, uma nova mulher, entendeu? Porque ela foi alguém que ficou muito, muito tempo
com muito medo dele, de muitas coisas. Então, minha mãe, por exemplo, sempre quis fazer tatuagem. Ela tem os 2 braços completamente tatuados hoje, sabe? Ela sempre quis... Nossa, ela é toda, sabe? Tipo... Ela é uma mulher muito jovem de espírito e sempre quis viver a vida, mas sempre teve esse embuste do lado, né? E aí, depois que eles se separaram, a minha mãe, ela ficou muito de boa e teve um momento específico que foi muito engraçado, porque assim... Teve uma época que eu tava namorando com uma menina que... A escorpiana que fudeu com a minha vida. Foi logo que eu me assumi e tal. E aí eu tava andando, assim, tipo... Depois que eu chutei o balde, eu tava andando com o que há de mais sapatão no planeta. Eu tava andando só com jogadoras de futsal. E tipo assim, gente... Era gente na... Eu nem jogava, eu só ia assistir. Era gente na frente e 3 carretas atrás, entendeu? Elas eram, assim, muito sapatona, tipo assim, de buzinar o caminhão mesmo. E aí eu disse pra minha mãe, eu vou chamar umas amigas pra vir aqui em casa jantar. Minha mãe disse, tá bom, beleza. Minha mãe tava indo naquele processo, tipo, minha filha é lésbica, beleza. Gente, quando eu cheguei, elas chegaram depois do futsal. Então estavam todas vestidas com a roupa do futsal, a meia, a joelheira, papapá. Elas caminhando assim, né? O moço com o cabelinho raspado do lado. E eu lembro da minha mãe, tipo, receber todo mundo, parar, olhar assim e dizer... Então é isso, né? Então é isso aí, então. É isso. Vocês querem uma pizza? Eu vou pedir uma pizza pra gente, eu acho, né? E aí é isso. E aí ela ficou, tipo... Sabe? Ficou muito de boa com toda a situação. E o mais engraçado é que daí a minha família, tipo... Minhas tias, né? Na época deram uma surtada e tal. Só que... Sabe aquela foto que teve no primeiro episódio de mim com uma Dinda e um gatinho? Uhum. Então, essa minha Dinda foi, tipo, a minha segunda mãe. E ela foi a que mais surtou, mais do que a minha mãe, por eu ser lésbica. E essa história é muito engraçada, porque bem nessa época, ela ligou pra minha mãe, me chamou pra dizer que ela não tava aceitando. Ela disse, eu não aceito. E a minha mãe, mas até que tu não tem que aceitar nada, que tu não é nem mãe dela, né? Mas ela não tava aceitando. E aí a minha mãe, tipo, a minha mãe sempre gostou muito de Rihanna, Beyoncé, tanto que elas têm as tatuagens igual da Rihanna no braço. E a minha Dinda, gente, eu nunca vou me esquecer dessa história, porque a minha Dinda olhou pra minha mãe e disse, Sônia, tu sabe por que ela tá assim? Porque tu fica assistindo a Rihanna, e a Rihanna pega homem, pega mulher, e ela tá se influenciando por causa da Rihanna. E é isso, a minha Dinda culpou a Rihanna por causa da minha Gente, eu adorei que a Rihanna, jamais esperei Rihanna, sabe? Tipo, de todas as pessoas por ser Rihanna. Só que, Realmente. gente, eu juro que eu desconfio um pouco dessa Dinda, porque o jeito que ela falou foi tipo assim, ó... Tu fica assistindo aquela Rihanna, aquela gostosa, maravilhosa, aquela mulher, Ela entendeu? tendo propriedade, né? Falando Cara, propriedade, ela sabendo exatamente do que estava Doida falando. pra beijar umas meninas. E eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque ela ficou tão incomodada comigo ser gay, que às vezes eu fico comigo ser lésbica, que às vezes eu fico pensando... Será que por ela ter me criado junto com a minha mãe, ela não pensa que talvez ela também tenha um pezinho no LGBT e ela tem medo de ter me influenciado e por isso que ela não me aceita? Nossa. Sabe, eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. Eu ainda desconfio. Tantas camadas. Muitas Não, eu adorei que camadas. você já adiantou a história da tiazinha, porque tinha feito a lista, né, de situações. Mas assim, a tia dos namoradinhos já serve a história da tia dos namoradinhos. A Jazz de A Ana já irmã lançou. e família teve a família completa, entendeu? Ai, lá vou eu. Gente, a minha... Eu adiantei um pouco nos outros episódios, né? Vocês já tiveram um primeiro choque, né? De algumas coisas, assim. A primeira pessoa que eu me assumi foi a minha mãe. E eu me assumi pra minha mãe como se eu estivesse num filme, eu fazendo jus... né, a carreira de roteirista, que na época nem tinha sido iniciada, mas como se eu estivesse escrevendo meu próprio filme, eu me assumi pra minha mãe no meio do metrô gritando e na frente de todo mundo. Amiga! Lindo! Que cena mais linda! Mentira. Mãe, Sério? eu sou lésbica! Foi. E bom, vou contar tudo. O que acontece? Eu já estava ficando com a menina que foi minha primeira namorada. E pra quem é do Rio, talvez vai entender as referências, assim. Eu moro na Zona Norte, a gente foi pra um evento do livro 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Era um evento que tava acontecendo lá em Botafogo, então Zona Sul. E nesse dia, era um evento assim, gente, você entrava na livraria e era todo mundo LGBT. Então tinha, sabe, era
só gente LGBT. E aí eu olhava pros lados e eu via sapatão, e eu via gay, e eu via todo mundo, e eu via, meu Deus do céu, estou numa área nova. Oh, povo animado, povo animado. E eu via que a minha mãe foi comigo. E a minha mãe foi comigo nesse evento. Minha mãe adora ler, então ela ia nos eventos comigo, vai até hoje, sempre que pode. E eu via minha mãe interagindo com as pessoas, e pessoas que eu conhecia, pessoas que eram da comunidade. Eu falei assim, cara, olha isso, minha mãe tá abraçando todo mundo. Olha como é boa, olha como é simpática, não tem preconceitos. Vai ser hoje. E o que é isso? Em algum momento vai vir aí. Só que eu não esperava que ia cair um dilúvio, gente. Tava chovendo muito. E naquela época, o trânsito aí, a condução pra vir pra Zona Norte era muito complicado. E a gente aqui não tem metrô, mas pra gente conseguir sair de lá, a gente teria que fazer baldeação pra pegar... Era mó rolê. Aí essa menina que eu já estava ficando, falei pra ela falou assim, olha, eu tô de carro, né? Ela tinha carro. Eu posso sair daqui do trabalho e eu posso buscar vocês e deixar em casa. E ela morava muito próximo de mim. Então, ela poderia. Só que assim, ela estava em Caxias, gente. Outra coisa. Outro município. Então, assim... É longe. É longe também. Só que de carro, é tipo, dá meia hora daqui pra minha casa. Mas pra Botafogo era um caminho. Mas a querida tava assim, eu te busco. Quero conhecer a sogra. Aquela história de que passagem tá caro, mas se for pra ver mulher, a gente vai. Então, ela tava nesse pique. Aí eu fui e falei pra minha mãe, né? Mãe, olha, fulaninha aqui quer vir pegar a gente aqui, é minha mãe. Quer me pegar, gente? Quer me pegar? Fulaninha aqui quer me pegar. Ela quer vir trazer, vai buscar a gente. Ela, tá onde? Eu, Caxias. Ela, o que essa menina vai fazer saindo de Caxias pra vir buscar a gente? Mariana, me conta o que tá acontecendo. Porque mãe sabe, né? E eu já tava saindo com a menina, era assim, hoje eu vou no shopping com a fulana. Hoje eu vou na casa da fulana. Então ela foi percebendo. Eu, não é nada não. Não, você não quer carona, você não quer carona. Aí eu me acovardei. Eu não quero carona, não quer carona. Vamos passar perrengue então no transporte público. Não, vambora. Só que o metrô era do lado, a gente foi pro metrô e a minha mãe ali assim, a gente no meio da chuva, eu assim, vai que você guarda-chuva, eu vou comer, eu tô indo embora. E aí ela veio e quando a gente chegou no metrô, ela, Mariana, o que tá acontecendo? Tá rolando alguma coisa que você não me fala? O que tá acontecendo? Eu comecei a ficar muito ansiosa. Eu olhava pra ela, eu via a gente passando, era o metrô passando, eu fiquei muito nervosa. E eu gritei, eu sou lésbica, eu gosto de mulher. É isso, eu vejo mulher, eu gosto de mulher, mãe. É isso que tá acontecendo. Eu gosto de mulheres. Eu sou fanchona, sargento. Eu colo o vento, eu gosto de botar aranha pra brigar. Foi assim, né, amiga? Reproduziu a cena. Eu sou lésbica, eu vejo mulher, eu gosto de mulher, é isso que tá acontecendo. Gente, Ninguém aplaudiu? Ninguém aplaudiu. Eu lembro de uma senhorinha, eu lembro da cara dela, olhando pra mim, passando e fazendo assim, ó. Se Se eu botar isso no roteiro de um filme, vamos dizer que eu exagerei, mas é de fato a minha história. E aí eu falei pra minha mãe, e foi assim que eu avisei pra minha mãe, tá avisado, esteja avisada, e é isso que tá acontecendo. Não quis saber, agora você lida aí com isso. Só que rolou uma falha na comunicação ali, porque minha mãe falou alguma coisa pra mim que eu fiquei eu tive uma crise ali que eu não entendi, e eu não escutava nada do que ela tava me falando, eu olhava pra ela, e sabe quando você fica... no ouvido? Foi isso que aconteceu pra mim, eu não escutava nada. E eu ouvi, e eu olhando pra boca dela, tava assim, eu não tô ouvindo. Eu entendi um tiro, prefiro ir um tiro. E eu fiquei, pô, merda. Eu falando palavra. Eu fiquei, cacete, não era isso que eu esperava. Eu entrei no vagão e vim pra minha casa. Nem sabia onde a minha mãe tava, não sabia o que rolou. Só que a gente só foi conversar em casa e a minha mãe foi falar, o que tá acontecendo? Olha que horror que você falou pra mim. Eu fiquei assim, muito revoltada. Eu falei, olha que horror que você falou pra mim. Olha que você disse que preferia. Pelo amor de Deus, eu não esperava isso de você. E eu assim, não esperava isso de você, hein? Beijo, tô indo embora. Eu revoltada, eu botei pra ela, sabe, a decepção. Você tá decepcionada comigo, eu tô mais com você. Eu fui assim, bem reativa. E aí ela falou, mas o que eu falei? Eu tava falando com você da minha preocupação. Aí eu repeti a ela, eu não disse que eu preferi levar um tiro e você ser lésbico. Eu falei que é um absurdo você não me contar isso, não me dizer onde você está indo. Eu tinha 19, 20 anos na época.
não me dizer onde você está indo, porque eu já vi você defendendo pessoas na rua, já vi você se meter em briga na rua. Eu prefiro levar um tiro do que imaginar você se defendendo sozinha. Como que você não me conta isso? Porque eu quero te defender também. Que diva. E a Mari entendendo tudo errado, meu. Coitada da sua mãe. Amiga, você fez... A Mari, mãe, foi o TDA. Eu acho. Não, é que criou o roteiro, né, amiga? Criou eu criei, já fez o papel dela, Eu já tava tão pronta pra negativo, assim, ai, nossa, é isso mesmo que as pessoas recebem, homofobia. Aí eu tava assim, então é isso. E aí com a minha mãe foi essa situação, mas aí 2, 3 dias depois ela tava conhecendo minha ficante na época, foi ótimo. Com a minha avó, eu já contei pra vocês, não vou me estender tanto, porque a história é de fato longa, de fato muito longa, mas tem um vídeo no meu canal, que de fato, no dia que eu fui me assumir pra minha avó, e eu fui dizer que eu ia, né, eu tava pensando em me mudar, inclusive, porque eu ficava, cara, como é que eu vou trazer minha namorada na frente da minha avó? Eu passei a minha vida inteira, até os 25 anos eu morei com a minha mãe e com a minha avó, e eu não tinha o meu quarto, eu dividi o meu quarto com a minha mãe. Como é que eu vou levar uma namorada pra minha casa? Tipo, sabe? O que se faz? Então, eu fui começar a introduzir o assunto de morar fora, e eu falei que era lésbica. Minha avó teve um AVC. E... eu tô vendo a tiração. A Jéssica segurando Jéssica ali, ó. nunca vai superar, né, amiga? Jéssica, Deus tá Gente, vendo. desculpa. Não, peraí. Cara, é que eu só consigo lembrar da Mari contando isso com um sorriso no rosto no primeiro episódio, pô. E rindo, olha. Eu vou pedir pra Gabi, nossa editora, colocar um trecho do vídeo em que eu gravei falando isso pela primeira vez. Eu acabada de chorar. Eu preciso assistir esse vídeo. Amiga, assim, eu vou te mandar quando a gente terminar de gravar pra você ver. Porque, Tá bom. assim, foi horrível. Óbvio que foi horrível. E, assim, o que me ajudou a salvar... A minha avó ficou 5 minutos com o coração parado, gente. Eu falo do AVC e aí hoje eu ri e tal, mas a verdade é, eu vi minha avó morta na minha frente. Mas, tipo, foi na hora que você falou, ela... Eu falei e ela... Porque eu falei, eu usei lésbica e eu falei assim também. Como é que pode uma palavra... Olha o que a sociedade faz a palavra, o peso da palavra, né? Eu falei e ela olhou, ela olhou assim, ela fez um impulso pra frente, o olho dela, e aí ela caiu. E a avó, eu fiquei... O que tá acontecendo? Aí eu senti o pulso, assim, como eu fazia karatê, eu sou faixa verde de karatê. E eu sabia de primeiros socorros, de algumas coisas, então eu não senti o pulso dela, o rosto dela começou a ficar com a boca roxa. E eu só gritei pra minha mãe, vai atrás de ajuda. E assim, a minha mãe, ela não sabe lidar com essas situações de socorro, ela paralisa. Então eu não podia deixar a minha mãe perceber que a minha avó tinha parado. Porque a minha mãe pararia também. Seriam 2 pessoas ali pra eu acudir. Então, Que loucura. eu fiquei, vai. E aí eu comecei a contar o tempo pra eu pensar no quanto de pressão eu teria que colocar. Olha... Nossa, amiga. Porra, uau. amiga. Caralho, mano. E aí a minha mãe saiu e eu comecei. Comecei. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei bombeando, botando ar, falando, gritando, tentando e não vou desistir, não vai. E eu ficava, não é possível que eu ser eu e a minha avó não volta. Foi Nossa. horrível. Que loucura, Por conta gente. no dia seguinte, ela voltou, enfim, tem toda uma questão que, enfim, nesse retorno dela foi muito complicado, dessa manifestação do que aconteceu, e eu fiquei muito mal. No espiritual eu fiquei, o que eu fiz, o que será que aconteceu, o que tá acontecendo? Quando a gente foi no médico, eu falei pro médico, olha, minha avó ficou com o coração dela parou, e ele olhou assim pra mim, não, foi um negócio rápido. Quando eles foram fazer eletro e outros exames, ele falou, a gente não sabe o que você fez. Eu nunca vi isso acontecendo. A gente não sabe. The power of lesbians can surprise you. Exatamente. A gente tira e a gente dá. Que ódio. Muito pesado, gente. Eu tentei descontrair. Eu demorei pra entender. Perdão, gente. Foi muito pesado, gente. É que eu achei que ia deixar mais leve, sabe? Tô falando pela palavra. Porque, cara, ela falou lésbica e daí depois ela também... amiga, relaxa. Não, amiga, relaxa. A gente de entendeu, verdade. amiga, foi onde? A gente entendeu. Gente, fica mas eu acho que a gente tranquila. podia fazer um ranking, assim,
Tops piores saídas do armário. Daí a gente vai vendo. Eu acho que a Mari fica em primeiro lugar. Não tem Com como, certeza porra. absoluta. Não dá pra superar, né? Nossa. Um AVC, Ainda realmente, tem, de amiga. combo tem o meu pai ali, que realmente foi a última vez que eu vi meu pai, né? Eu me assumi pra ele, porque minha avó, depois de muito tempo, eu já não falava com ele direito, mas a minha avó, não, tem que saber, fulano tem que saber e tal. Eu chamei ele pra conversar, e eu falei, então, tô namorando uma mulher, sou lésbica, é isso aí. Ele quis conhecê-la na mesma noite, porque eu acho que ele não acreditou. Eu quero saber quem é. Aí eu, nossa, pra quê? Qual a necessidade? Aí ele, não, eu quero saber, eu quero entender o que tá rolando. Gente, a gente acabou indo na casa da querida. Ele quis conhecer, era próximo, e ele quis conhecer. E ele viu que era verdade, e foi a última vez que eu vi meu pai. Isso foi em 2019. Livramento, amiga. Tem coisa que é livramento. Tem coisa que a gente só deixa. Por isso que eu falo que tem que ter muita terapia mesmo. Depois vocês vão ver o vídeo de eu falando sobre isso pela primeira vez e eu me debulhando em lágrimas, etc, etc. E esse vídeo tem 2 anos, então assim, de fato, já tem muita terapia pra tirar essa culpa de mim e pra botar assim, bom, se o queridão não quis ser meu pai, o problema é dele, não é meu. Sim. Covardia Total, dele não assumir os BOs que se eu tô aqui é porque ele também fez alguma coisa pra eu estar aqui. Então, se ele não quer assumir isso, meu amor, vai viver sua vida, sabe? Beijinhos. E em relação à minha avó, foi muito complicado nesse primeiro momento, mas quando isso aconteceu, eu falei, bom, o pior que poderia ter acontecido, já tive uma prévia, então agora eu vou me esconder? Não irei. Então, desde o primeiro momento, eu falava, eu não quero me esconder, eu não quero viver nada em segredo, eu não aceito certas coisas, e eu sei que eu fui muito julgada, até voltando no que a Jéssica falou um pouquinho lá no início, de algumas mulheres que falam, eu não vou assumir você. Eu já fui muito julgada por não querer estar em relações com mulheres que não eram assumidas ou que não iam se assumir nem tão cedo, e que me faziam propostas de vamos ficar escondido. Eu acho que o tempo de cada um é o tempo de cada um. Cada um tem que respeitar o seu tempo. O seu tempo, você aí do outro lado, o seu tempo é só seu. Mas eu e ninguém tem que se adaptar ao tempo da outra pessoa. Então, nem você precisa se assumir logo pra assumir uma relação e nem eu preciso aceitar estar em segredo para respeitar o seu tempo. Eu preciso respeitar a minha trajetória também. E eu acho que parte da gente construir uma relação é a gente conseguir caminhar junto, tá junto com a pessoa. O que é possível ali dentro dessa caminhada? Eu já passei por tanta coisa, sabe? Olha isso aqui, eu já passei por tanta coisa. Eu não vou abrir mão da liberdade que eu consegui diante de tanta dificuldade. Então, se alguém quiser me achar uma filha da... por falar, bom, eu não aceito ser segredo, vai achar. Porque é isso, eu não vou abrir mão do que eu construí diante de tanto problema, de tantas perdas. Depois que eu me assumi pros meus pais e pra minha irmã, eu falei, agora quem ficar sabendo também, caguei, quero sair, quero beijar na boca. Se algum amiguinho falar pra mãe, a mãe falar pra minha mãe, não tô nem aí. Só que eu tenho 2 tias, irmãs da minha mãe, que cresceram, eu cresci muito próxima, assim, sabe? E aí eu pensei, cara, eu acho que talvez a minha mãe queira conversar sobre isso com alguém. Então eu vou contar pra essas minhas tias. Porque foi muito pela minha mãe, assim, 100%, sabe? E aí eu fui na casa de uma tia minha, falei que eu queria conversar com ela. E essa minha tia, ela é toda... se tem uma das filhas da minha avó que seria amiga dos gays, é essa minha tia, entendeu? E aí eu contei pra ela e a reação dela foi maravilhosa, sabe? Ela tem 4 filhos, tudo homem. Tipo, ela se troca com eles, entendeu? Ela é uma outra vivência, outra coisa. Aí ela falou, minha filha, titia te ama. Ai, tu é perfeita, conta comigo, não sei o quê. Show. Aí, passaram uns dias, aí eu fui contar pra minha outra tia. E a reação dela foi ótima também. Só que anos depois, eu descobri que a minha primeira tia, que é legal, contou pra minha irmã que ela ligou pra essa minha outra tia e falou, olha, a Jéssica vai te falar isso, 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 isso e isso. Se eu sonhar que tu falou qualquer coisa pra ela, tu vai ver só. Grandona! Nossa, icônica diva! E essa tia Então. era minha avó. Depois eu conto. Então, é porque a Thaísa não quis me contar isso na época, porque eu fiquei tão feliz que todo mundo, né,
Claro. Foi super legal. E a Thaís não quis contar. Só que aí vieram as eleições, né, galera? Aí tu começa a ver as pessoas postando uns negócios e tu fica, ué. Mas isso aqui não combina com tudo que eu ouvi quando eu cheguei, quando eu me assumi, não sei o quê. Aí a Thaís no dia puta, porque esse é um assunto muito sensível pra minha irmã, né? Que ela fica... Eu acho que quando bate em qualquer pessoa que a gente ama, a gente, né, já fica mais afoito, assim. A Thaís, ela é... Cara, ninguém pode falar nada perto dela em relação à minha sexualidade ou à comunidade no geral, que ela fica transtornada. E aí ela falou, irmã, tu tá aí sem entender nada, mas eu vou te falar o que aconteceu. A outra tia teve que ligar pra dar um heads up, porque senão a nossa tia achava que a outra não ia reagir bem. E piriri, falou. Aí eu, eita porra. Então, assim, teve essa situação que eu fui descobrir depois de muitos anos. E é foda, né, cara? Porque é aquela coisa, a pessoa te ama, te adora e fala, não, jamais falaria qualquer coisa pra machucar a Jéssica, mas fala das Jéssicas que ela não conhece, entendeu? Sim. E eu falei isso pra minha mãe uma vez, porque quando eu reclamo, a minha mãe, ela entra num modo de querer defender, porque é família. E eu falei, mãe, ela falou, tu achas que tua tia, ou, porque tá cheio de homofóbico na minha família, tá? Então, tu acha que a tua tia X, ou Y, ou o tio, ou o primo dos caralho, ia querer falar alguma coisa pra te machucar? Aí eu falei, não acho que eles vão querer me machucar, eu, Jéssica. Mas no momento em que eles estão machucando outras pessoas que são como eu, eles estão me machucando também. Isso. Exatamente. Porque tem a tia de uma pessoa que eu não conheço, que talvez ela não machucasse ele, mas ela vai me ver na rua e vai falar, olha aquela sapatão horrorosa com cabelo curto, parecendo um macho. São esses comentários, entendeu? Porra. Que a gente escuta. E aí eu falei pra minha mãe, não adianta... Eu não sou a única pessoa LGBT do mundo. Então, foda-se que ela não vai me destratar. Se ela destratar os meus, ela está me destratando. Exatamente. E ainda bem que teve Então- a tiazinha, né? A outra Não, tiazinha. Porra. Exato. Porque é exato. isso, por mais tiazinhas como essa, não vai falar Por mais dela. tiazinhas. Um beijo Eu pra falei- tia Inês, que Tia Inês. representou. Tia Linda, maravilhosa. Inês, né? Eu falei que era minha avó. Inês Brasil. Eu falei que era minha Pelas avó. crianças eu dou a minha vida. Graças a Deus. Eu falei que era minha avó, porque minha avó, depois que ela se recuperou, né, do AVC, voltou a falar, porque foram meses assim, a minha avó resolveu fazer um anúncio. Ela que quis me tirar do armário para a família. Eu estava assim, vai todo mundo saber, já contei pra vocês, dane-se. Na hora que eu botar uma foto com a minha namorada, eu já tava namorando, vai todo mundo ver, cada um da sua casa, é minha avó. Eu vou fazer um lanche, vai na casa da sua tia. Eu fiquei assim, lanche, vó? A Chá minha avó, revelação. ela fez literalmente o chá revelação. Ela fez um lanche na casa da minha tia, pros irmãos Cara, que dela lá. icônica. Sério, você vê, ela passou mal, né? Literalmente, vai passar mal. Ela mesmo no choque, mas ninguém mexe com a minha neta. Aí Adorei. ela fez o lanche. Gente, tem um negócio pra contar. Ela que contou? Sim. Ela que contou, gente. Vocês acreditam? Cara, eu preciso conhecer tua Ela avó. que contou. E ela tem um negócio pra contar. Mariana está namorando. Ah, que lindo, Mariana namorando. Olha só. E a outra tia, até que enfim, né? Nossa, porque nunca namorava, né? Aham. E é uma mulher. Nossa, que horror, Tiana. Tiana é o nome da minha avó. Tiana, Mariana, uma mulher. Aí já vem um Da tua avó é Tiana. o nome da minha avó é Tiana. Incrível, o nome da minha princesa favorita. Cara, é muito bom. Tiana. Aí, Tiana, que horror. O problema é que não tem pai. Porque não sei o que. Não sei o que. É minha avó. Olha só, o negócio é o seguinte. Cada um com seu preconceito na sua casa. Minha neta está namorando uma mulher, ninguém tem nada a ver com isso. Eu e a mãe dela que cuidamos dela. A Mariana hoje tem independência financeira dela. Ninguém tá pagando as contas dela. Minha avó milituda. Aí ela, ninguém tem que falar nada. E digo mais, só estou avisando porque vem o aniversário da Jane e a Mariana vai estar lá com a namorada dela. E vai em todos os aniversários. Aí um tio, não gosto disso. Vai gostar sim, porque todo mundo vai com seu namorado, namorada. Mariana também vai. E se eu ver um olho torto, não quero saber. Todo mundo falando bem com as duas, hein? Porra, mano, diva do demais. caralho. Como milita? Grandona, Milituda, né? grandona. Milita. Etapas, viu, galera? Tudo é etapa Grandona. nessa vida. Exatamente. Ninguém diria Gente, que muito a bom. querida que ter passado Fala mal da tia fala nisso. Tiana, mano. Cara, Tiana. a minha avó, ela foi mais de boa que o resto da família inteira, sabe? Ela, tipo, ela já desconfiava, mas ela foi mais de boa que o resto de toda a família. E eu lembro de uma situação específica que foi muito engraçada, que quando eu era na minha fase adolescente, que eu ainda não tinha assumido, essa menina que eu namorava, ela era muito conhecida na cidade porque elas eram irmãs gêmeas
E a mãe dela era dona, tipo, da pastelaria mais conhecida da cidade. Então elas eram super conhecidas. E quando ela começou a ficar com meninas, obviamente a cidade também estava começando a falar sobre isso. Só que ninguém sabia que essa menina era eu. E a minha tia, eu tinha uma tia, cara, pau no cu do caralho. Gente, a gente tava no almoço e eu tava namorando com essa minha ex, né? E essa minha tia, no almoço, assim, ela tava desconfiada que era eu, né? Mas ela tava na dela. Ela aqui almoçando, gente, vocês viram que a fulana tá ficando com mulheres? E fazia assim pra mim. Que loucura, né? E eu aqui, ó. Engolindo seco. Cara, mas que raiva. Mas tudo bem, tudo certo. Voltando, assim, na minha timeline de sair do armário, como eu comentei, fiz isso várias vezes com a minha família, com os meus pais. A última vez eu tinha 18 anos, eu tava na faculdade e foi o meu primeiro relacionamento. Eu já tinha tido uma namorada, mas aquele relacionamento, gente, se a gente for fazer um vídeo sobre isso, meu Deus do céu, porque é uma coisa meio bebê reno, assim. Nossa! Foi complicado. Mas aí foi o primeiro relacionamento que eu tive mesmo, que eu queria falar sobre isso com a minha família. E aí eu me assumi de novo e falei, olha, é isso. Tô namorando, tô feliz. E se não for pra me aceitar, eu vou embora. Porque já era maior de idade também. E foi muito diferente a reação da minha mãe dessa vez. Ela me acolheu e disse, que isso, não precisa ficar nervosa, tá tremendo. E eu fiquei, sim, tô, porque, né, eu Sim, já esperava porque... alguma coisa. Por quê? Será que as suas reações me garantiam segurança? A gente assim, né? Ai, gente, eu fico logo... Mas enfim, foi bom ter, sabe? Foi boa essa reação. E aí ela quis conhecer a minha namorada. Eu lembro que a gente foi numa pizzaria. E foi legal, foi gostoso, assim. Então ela começou a frequentar a minha casa. Só que era aquilo, assim, era minha amiga. Então, eu só convivo com a minha família materna, não tenho relação com a minha família paterna. E aí a minha mãe tinha essa coisa de, mas não precisa falar, né? As pessoas vão me entender. Tipo aquela coisa, ninguém pergunta, ninguém fala, sabe? E aí quando eu ia com ela nos lugares, ela, é a amiga, a fulana é amiga. E aí, exato. Cara, é muito engraçado, porque eu nunca me assumi pra mais ninguém na minha vida, praticamente. Porque eu me assumi com o canal. Eu criei o canal há muito tempo, né? Eu tinha 17 anos e eu comecei a fazer vídeos de música. Então eu não falava sobre minha sexualidade. Só que na época tinha pouco conteúdo na internet. É diferente de como é hoje. Então, por alguma razão, meus vídeos começaram a ter visualizações. As pessoas começaram a se inscrever. Sei lá, tipo, na época era assim que acontecia. Então eu até recebi uns convites bizarros, tipo, pra tocar no esquenta da... Como é que é o nome da querida, gente? A Regina Casé. A Regina Casé, sabe? Então era uma outra... Tu outro foi? Não fui, Ela amiga. não Imagina foi. eu... Amiga, imagina eu aqui na minha casa, ansiosa, tímida que sou. Perfeito. E também porque eu nem pensava, gente, em trabalhar com internet na época. Eram outras relações, assim, né? Era outra lógica de conteúdo e o que a gente pensava. Vocês devem lembrar como que era em 2008, 2010, era muito diferente. Sim. Mas aí eu começava a receber mensagens nas redes sociais. Ou tinha gente que comentava coisas LGBT-fóbicas, tipo, pensei que era um homem até começar a cantar, engrossa essa voz, moleque, sabe? Não, amiga, o engrossa essa voz, moleque. Sim, Olha, porque... eu lembro dessa época. Engrossa a voz, moleque. Porra, tipo, ai, bichinha. Não. Sabe, tinha gente que falava, é uma bichinha. Eu ficava, gente, olha só. Aí, gente! A questão de gênero se misturando. Tirou a homofobia, me deixando apenas com homofobia. Sim. Umas coisas, nunca vai ser mulher de verdade, nunca vai ser homem de verdade. Eu recebi o pessoal se perdendo do próprio preconceito, não sabendo aí. Qual é meu ódio? Eu odeio todos eles assim. Mas eu também comecei a receber comentários de pessoas que estavam se sentindo representadas ou que tinham dúvidas. Porque eu me apresentava de uma forma que gerava essa dúvida, tipo, mas o que você é? Você é lésbica? Você gosta de meninas? Me identifico com as suas roupas. E aí um dia eu fui falar sobre isso na internet, mais abertamente, sabe? E aí depois daquilo eu não parei mais, gente. Fui falando, eu acho que a primeira vez que eu falei no canal
foi em 2014, 2013, não sei. Então eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Na época, com o Facebook, alguns vídeos meus viralizaram. Então todo mundo soube que eu tinha um canal em todos os lugares, tipo na faculdade, na família, os amigos da minha família. E aí eu não tive esse processo de sair do armário pra mais ninguém, porque as pessoas meio que já sabiam. E aí foi muito engraçado, porque o canal ajudou a minha família a me entender e a mudar a forma de lidar comigo. Porque eu falava coisas no canal, por exemplo, é muito chato como a gente precisa sair do armário várias vezes, ou quando a gente vai nos lugares e as pessoas tratam a minha namorada como amiga. Então, eu acho que a família ficou meio silêncio, estou estudando, sabe? Vou Eu acho que aprender. eles se sentem expostos. Eu não sei se é isso, também. amiga, É porque assim. tem tanta uma questão da geração antiga do que vão falar, o que as pessoas vão falar, né? Familiares, sim. os Tem. próximos, Nossa que, senhora. né? Que eu acho que Nossa, quando a sim. gente vai e fala, e aí a gente conta uma história, a gente fala, não, mas eu não tô falando de você, eu tô contando a minha história. A minha história inclui você, mas é a minha história. Sim. As pessoas começam a se sentir mal por terem falado coisas que as Sim. outras pessoas vão achar não ruim. Mas eu acho que também tem uma coisa que as pessoas às vezes não entendem o sofrimento do outro. Porque Não. teve uma vez Exato. que eu saí, fui no cinema com a minha madrinha. Tenho uma ótima relação com a minha madrinha. E aí, um dia, saindo do cinema, ela falou comigo assim, ela falou, eu acabei de ver um vídeo seu e eu não sabia, eu não fazia ideia que você tinha sofrido tanto. Foi tão difícil assim pra você? E eu pensei, Nossa. tipo, foi muito difícil pra mim, sabe? E eu fico até emocionada de falar isso, porque às vezes as pessoas não sabem. Às vezes elas não sabem que o fato de ignorar a nossa vivência, a nossa realidade, isso machuca muito. É uma violência, sabe? Chegar e falar, a fulana aqui é amiga. Parece pequeno, mas pra gente é muito grande, porque aí eu via todas as minhas primas com os namorados, meus primos com as namoradas, e eu lá me sentia diferente. E aí, conforme, né, as pessoas foram me vendo também, eu acho que o que rola muito também das famílias, não sei, claro, não de todas, né, mas de muitas, e digo isso da minha, é um medo que a gente sofra. Só que esse medo a gente começa a sofrer dentro da família. Se a gente tiver o apoio dentro da casa, assim, né, dentro da nossa estrutura familiar, a gente vai ter forças pra lidar com o preconceito que realmente vai vir, gente. Não dá pra negar que a gente vai sofrer coisas fora, assim, na rua, no trabalho, na vida. Mas se a gente tiver esse apoio familiar, a gente tem estrutura emocional pra lidar com isso, pra gente ter onde voltar. O problema é não ter onde voltar. Essa coisa, assim, esse medo, acaba... A pessoa quer lidar da forma errada, tipo, quer que a gente se diminua, quer que a gente, não fala, tudo bem, mas não precisa mostrar, não precisa falar na internet, não precisa usar essa roupa, tudo isso, não precisa andar de mãos dadas na rua. E aí, eu acho que com o canal, a minha família foi percebendo que a gente não tá sozinho, que tem muita gente que vai gostar da gente também. Então... quando vinham os comentários ali de gente falando, poxa, me identifico muito com você, gosto muito do seu trabalho, obrigada por isso. Eu lembro que uma vez a minha mãe foi comigo num evento em São Paulo, e depois daquilo, acho que ela entendeu o que era, sabe? Ela voltou e falou, nossa, as pessoas gostam, né, do que você faz, que legal isso, tem tanta gente que admira. Então, isso também deu essa tranquilidade, tipo, ela não tá sozinha, ela tem uma comunidade. É muito curioso, porque daí a preocupação com os outros também, né, com os amigos da família. Aí eu ia num aniversário da minha tia, por exemplo, e chegava um amigo dela e falava, vi o seu vídeo, querida, que lindo, parabéns, que coragem. Aí às vezes que coragem. Às vezes é um amigo da tia que também tem uma filha lésbica, sabe? Teve um caso ali na minha família. E aí a pessoa se emocionou, eu lembro dela, me abraçou, se emocionou, chorou assim, que falou muito obrigada, nossa, que lindo. E aí eu acho que a família vê isso também e pensa, ai, nossa, tá tudo... Tá tranquilo. Então, assim, às vezes a gente passa por coisas... por esse medo, e cara, é um medo que tudo bem, ele existe, ele é real, mas não é tanto assim como se imagina, assim, sabe? A gente vai ter apoio também da nossa comunidade, das pessoas que são nossas aliadas.
As tias queridas, a tia Inês. A tia Inês. Não, eu tava lembrando agora que a Lu falou, eu tava lembrando um vídeo que eu fiz que é justamente isso, que é uma mãe chegando pra filha e falando assim: filha, não é que eu não te aceito, é que eu não quero que você sofra na sociedade. Daí a filha pergunta, Então. mas quem que vai me fazer sofrer? E a mãe diz, a gente. Pior que é isso, né? Porque se a gente não tem... Se a gente tem o apoio de casa, as coisas são muito melhores. E eu acho que a maioria das pessoas, assim, dessa geração dos nossos pais e avós, tem essa questão da sociedade mesmo, né? Uma época de ditadura, as pessoas eram perseguidas. Assim como a Louie falou pra gente no último episódio, sabe? Que, bom, se estão me chamando de lésbica, né, como um xingamento, Deus me livre de ser lésbica. Porque as pessoas acham, se as pessoas estão sendo perseguidas, isso está sendo muito errado. Então, as pessoas vão criando isso na cabeça, pelo que a gente vai reproduzindo o que a grande massa vai falando pra gente, né? A gente vai entrar mais nesse assunto quando a gente for falar de arte e etc, cultura. Mas a minha avó, inclusive, a reação dela com a palavra foi justamente pensando em algo que uma pessoa da família tinha passado. E ela falou, caraca, eu não quero que Ela falou não, né? Na hora o choque foi tipo, minha neta vai passar pela mesma coisa. Então, o choque, o medo fizeram com que desse pânico no sistema. E depois, quando ela viu que não tava... que tava tudo bem, que as coisas eram diferentes e que eu era uma outra pessoa, era um outro mundo, as coisas melhoraram. E eu, por ter elas, eu falei, beleza, nada me abala. Gente, eu me assumi na faculdade, aí vem um outro ponto de se assumir, né? Pros amigos héteros. Eu me assumi na faculdade e eu calhei de ir numa turma de jornalistas que queriam ser jornalistas da Record, que é um jornal diferenciado, religião, outra coisa, Diferenciado. etc. Eu calhei de estar nessa turma, sabe? Então era muito evangélico, era muita gente preconceituosa. Eu falei assim, cara, eu preciso que essa galera saiba, porque eu não vou me esconder. O que eu vou fazer? Então eu peguei meu namorado da época, a gente foi fazer uma prova, eu nem lembro o nome de uma prova, mas é tipo, não é o Enem, mas é uma prova que a gente sempre faz na faculdade. Caraca, eu apaguei o nome. Sim. Pra você... Avaliação da própria faculdade, sabe? Geral. Caraca, esqueci do também. estado todo. Eu esqueci o nome dessa faculdade. Então todo mundo vai pra um lugar e vai fazer essa faculdade. Eu falei, cara, está todo mundo aqui. A minha sala ali, eu combinei com ela. Bom, você vai bancar essa comigo? Porque o negócio é o seguinte, eu quero me despedir de você, eu vou te dar um beijo na frente de todo mundo. Choque total, Deus me livre, Mariana, vou me benzer. E é isso, não vou ficar contando pra ninguém. Então, basicamente foi isso. Fui fazer a prova, chegamos lá na faculdade, oi, aí, galera, ai, beijo, amor. Beijo, e todo mundo assim. Aí eu sentei, acho que desestabilizei todo mundo pra fazer a prova, talvez não seja a melhor coisa. Ou talvez foi sua estratégia, amiga. Foi sua estratégia pra ir bem. Pessoas, né? Mas foi isso, assim, eu só tive essa coragem também. Eu falo, né, dessa questão de, é isso, que aquariana, gente, fica aí com seus preconceitos, pelo amor de Deus. Então eu tenho esse jeitão, mas é porque a minha família me apoiou. Sim. Tem uma frase que a Thalia falou pra mim uma vez, que é do Freud. E eu sempre acho que é Sócrates. Eu sei que não tem nada a ver. Eu tive que favoritar a mensagem dela. Mas que ele fala como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. E eu tenho vontade de falar isso pra todo mundo que vem com esse papo de eu tô te fazendo tu se sentir um lixo, mas é porque eu não quero que tu sofra na rua. Tipo, cara, se tu sabe como o mundo é, que tal não me fazer sofrer dentro de casa e me dar a força e a segurança que eu preciso pra enfrentar o mundo podre, entendeu? Então, eu espero que se tem alguém que tá ouvindo esse podcast que tem pessoas LGBTs no seu convívio, sei lá, um filho, um primo, uma amiga, um amigo, que se você já compartilhou desse pensamento, reflita um pouco sobre, sabe? Porque a verdade é que quando as pessoas que a gente ama estão com a gente se sente pronta pra enfrentar o que aparecer, sabe? E é isso. É isso que a Mari falou. No momento em que eu contei pros meus pais e pra minha irmã que eu sabia que eles estavam comigo, o resto era resto, mano. Sabe? Vamos aí, entendeu? Porque o que quer que aconteça, eu sei que eu não tô sozinha. E eu acho que essa é uma das coisas mais preciosas que tu pode fazer por alguém, é estar lá. De verdade. E eu acho que pra quem tá ouvindo e talvez não tenha também o apoio da família, antes de qualquer pessoa, quem mais tem que se sentir seguro, quem mais tem que ter confiança e coragem e
E ser seguro de si é você mesmo. Então, se a sua família não te apoia, você não precisa se sentir sozinho estando só. Você pode estar com a sua própria companhia, sendo a melhor companhia do mundo. Então, usa muito isso pra lutar contra também. Tudo isso. É verdade, porra! Olha só que coisa linda. Tem muita gente pra ajudar. E eu acho que a família vai ser sempre um gatilho. Mas, às vezes, a gente precisa ser a nossa própria família, sabe? Encontrar também a nossa família, né? Encontrar a nossa família, exatamente. Porque, às vezes, é isso. A família vai ser as pessoas que você escolhe, seus amigos. E eu acho que a Mari, talvez ela compartilhe do mesmo que eu, por a gente não estar no estereótipo do que é uma sapatão de cara pras pessoas, né? Pra quem tem o gaydar é estragado, porque é só dar uma cheirada um pouco mais funda, que se você não sente um cheirinho amadeirado, mas tem gente que realmente não sente. Então eu acho que muitas vezes, assim, que você tá num rolê, você tá numa outra cidade, quando fui pra São Paulo, quando fui pro Rio, qualquer pessoa vai te perguntar, e, sei lá, seu namorado, não, eu tenho namorada, e fica aquele silêncio. Até a pessoa processar, assim. Cara, eu senti muita diferença nisso depois que eu cortei meu cabelo, sabia? Drástica, a diferença é drástica. Hoje em dia ninguém me pergunta mais nada. Exato. Mas quando eu tinha o cabelo comprido, era sempre. É bizarro, né? Então, eu acho que, tipo, tem isso e... Eu, por exemplo, quando eu e a Esther, a gente se mudou, eu, mesmo tendo toda a segurança e todo o apoio que a gente é muito privilegiada, porque como a família da Esther é muito conhecida aqui, porque ela é da família dos baianos, então ninguém mexe com a família dos baianos, entendeu? Aqui na cidade. Porque, pô, primeira baiana que veio pra cá, primeira mulher preta em Marau, peitou todo mundo, entendeu? Ninguém brinca com a mãe da Esther. Então, é uma família que, tipo, é muito respeitada por toda a luta que teve e tal. Então, tipo, ninguém nunca vai falar um A pra gente de homofobia. Mesmo que tenha engasgado, não vai falar, porque nunca vai querer se indispor com toda a questão. Mas a gente, mesmo assim, com toda essa segurança e privilégio, às vezes ainda dá um medo. Quando a gente se mudou, a gente tem 2 vizinhas que são 2 senhoras. E elas, tipo... vocês vão se mudar pra cá e tal? Eu disse, sim. Tu é filha de quem? Eu sou filha de... Meu Deus, você conhece tua mãe, papapá. E tu é quem? Eu sou namorada dela, a gente veio morar junto. E daí elas... hoje em dia, né? Hoje em dia é isso aí. Que coisa legal, né? Hoje em dia é isso. Bom... Caminhando, então, para a finalização do nosso episódio, eu quero trazer uma situação para cada uma. E eu quero que vocês imaginem esse processo de descoberta de uma forma diferente. Então, eu tenho a minha colinha aqui, eu vou dar uma lida, tá? Imagina a sua trajetória de visibilidade como um filme. Qual seria o título? Quem interpretaria os papéis principais? E quais seriam as mensagens centrais que você gostaria que o público levasse pra casa? Nossa, amiga! Um filme que... Ele ia ser, acho que, uma mistura de drama com um pouco de comédia, assim, pra não ficar muito pesado. Mas eu acho que eu iria muito plagiar o Assunto de Meninas. Eu ia muito usar esse nome, porque eu acho que... ia ser muito fiel à trajetória porque ia ser um assunto de meninas que só realmente... quem tá na pele iria entender. Eu talvez ia interpretar eu mesma, porque eu ia botar pra contracenar com a Hailey Steinfeld, de beijar ela. Porra, então... muito foda, mano. Nossa, deixa eu ser tua dublê. Muito bom. Dublê, então eu acho que eu ia atuar no meu próprio filme só pra beijar a Hailey Steinfeld, entendeu? Amiga Lu, sua vez! Imagine que sua trajetória de se assumir é um quadro. Quais cores e texturas você escolheria para representar os diferentes estágios dessa experiência? O que cada elemento visualiza sobre os desafios e triunfos que você enfrentou? A Lu e todas as cores, né? A melhor amiga das tintas e cores, etc. Vão pintar. Que ela não vai ser parede dessa vez. Nossa, eu achei, assim, uma pergunta tão interessante e complexa que eu tava tentando refletir aqui. Quando você falou quadro, eu não sei, eu pensei em quadrinho, história em quadrinho. Mas você fala de um quadro... Uma pintura. Uma pintura, né?
Porque assim, eu acho que sim. Como eu pensei a primeira vez em quadrinho, eu fiquei imaginando uma trajetória que vai se colorindo aos poucos, sabe? Então, que começa assim, preto e branco, com traços mais simples e grossos e sei lá, uma coisa meio que te traz uma sensação de solidão e vazio, e aí vai se colorindo com o tempo até chegar numa ilustração muito mais feliz, muito mais quente, com cores quentes. Então eu tinha pensado nisso. Não sei se pode ser essa a minha resposta. Pode, amiga, eu deixo. Eu deixo. Cara. É a sua trajetória. Porque eu não consegui imaginar um quadro é uma coisa mais fixa. E aí eu queria uma coisa que flui, que eu acho que é isso, que representa a minha trajetória, a nossa trajetória. Essa coisa de que, né, que com o tempo muda, que com o tempo melhora. Então acho que... E teria que ter o verde lésbico. O verde Por lésbico favor. teria Claro. que estar presente. Perfeito. É Vim isso. até quase que uniformizada hoje. Jéssica! Eu saí com o caderninho. Silêncio, estou estudando. Sua trajetória de visibilidade vai ser trilha sonora. Ah, puta, muito foda. Quais as músicas e gêneros musicais que representariam Tá. então, os diferentes momentos da sua jornada? Quais canções simbolizam aí seus maiores desafios e conquistas? Eu queria que se eu fosse uma trilha, se a minha trajetória fosse uma trilha sonora, eu queria que fosse a trilha sonora de um musical. Sim. Porque as músicas de musical, majoritariamente, elas não seguem aquela receita de bolo. Verso pra refrão, refrão, verso pra refrão, ponte pra... Acabou. São músicas, assim, que elas contam a própria história. Então, eu acho que eu queria ter um pouco mais dessa liberdade, assim. Queria que fosse uma música um pouco mais longa. Ali de uns 7 minutos, entendeu? Pra que a música consiga transitar por todas as emoções que foi essa trajetória aí de me assumir. Tem a parte mais sombria, mais só, que pode ter um pouco menos ali de instrumentos, entendeu? E a música que cresce, que estoura e que termina um pouco mais... Porra, é tipo o O2L da Taylor Swift. Só que a música da Taylor Swift de 10 minutos é sobre o relacionamento dela com o Jake Gyllenhaal. Foda-se o Jake Gyllenhaal. Mas, assim, a música que ela começa de mansinho, que ela tem uma crescente, que ela termina mais perene, entendeu? Porque é o momento que a gente encontra... Eu encontrei o meu ritmo, entendeu? Foi do momento que eu cortei meu cabelo e que eu cheguei num nível de terapia, assim, onde muita coisa fez sentido. Então, agora a música, ela tá um pouco mais suave. Então é isso, bonito. né? Que lindo! Com os arranjos Que do McFly, de lindo! preferência. Precisava mencionar. Ai, perfeito. Perfeito. Eu amei. Na hora que eu fui pensar nessa, eu fiquei assim, gente, mas eu não vou ter alguém pra imaginar o meu, mas aí eu posso indicar um livro. Eu poderia imaginar a minha trajetória como um livro, Por né? favor. Já que sou tradutora, Claro. né? E aí eu parei e falei assim, nossa, mas na real eu já escrevi esse livro, né? Que é o Amélia Sem Filtro, que foi o meu primeiro romance. Então, eu digo que o Amélia... Eu tenho ele... Eu falei, mas eu nem me preparei. Ele tá aqui. Esse cantinho aqui é um cantinho Mariana Mortani, de livros que traduzi, os livros sáficos. Mas o Amélia é o meu primeiro romance lésbico. E eu digo que a Amélia, que é a personagem principal, ela é exatamente o que eu era antes de me assumir pra mim mesma. E a Bárbara, que é o interesse amoroso, na verdade é o que eu já era quando eu tava, inclusive, escrevendo esse livro. Eu tenho uma relação conturbada com esse livro porque eu escrevi ele em 15 dias. Uau! Foi num período de pandemia, a gente fez um financiamento coletivo e eu achei que não ia dar certo porque pandemia, as pessoas não estavam ajudando, né? E a gente nem tinha coragem de pedir nada. Só que chegou na última semana e a gente teve um grande patrocínio e eu fiquei, caraca, agora eu tenho que escrever. E aí eu já tinha uma relação de luto muito complicada, eu perdi 7 familiares nos primeiros 3 meses de pandemia. E eu tava em completo luto quando eu escrevi essa história, mas eu tento pensar que eu dei o melhor que eu pude naquela época. Ficou um livro talvez um pouco mais didático do que eu gostaria, mas é a história que eu consegui entregar e tem essa relação. 2 fases de mim, então acho que a minha trajetória tá um pouco aqui. Que foda, mano! Porra, e eu nem sabia disso. Dá pra comprar onde? Qualquer lugar? Amiga, a gente vai fazer uma nova edição menor pra Bienal do Livro agora, que inclusive, Porra! né, amiga, Ai, vamos eu mediar quero. Hayley Kiyoko. Meu Deus, sim! Então eu posso mandar pra vocês.
Eu quero. A gente vai ter figurinhas e tudo. Vai ser uma edição nova. Só tem, é de Se Liga Editorial, que é uma editora independente, que só fala e só divulga, publica livros com diversidade. Então tem corpos diversos, PCDs, LGBTQIA+, Foda. diversidade, pessoas negras e, enfim, muita diversidade nessa editora. E aí, meu livrinho está lá. Então fica de dica essa trajetória aí. Arrasou, amiga. Gente! Que bonito esse episódio! Chegamos Mais ao fim de um, mais né? um, que lindo! Mais um! Tô muito feliz de a gente ter falado bastante sobre essas diferentes formas de sair do armário. Acho que é um processo que a gente acaba se encontrando mais uma vez, assim como aconteceu nos outros episódios. E eu espero que as pessoas do outro lado consigam lembrar disso. De que o seu tempo é só seu, respeitem o seu tempo, mas se respeitem em primeiro lugar, né? Não se sintam forçados a sair do armário. Pensem na sua independência financeira, pensem na sua independência de outras formas e se mostrem pro mundo da forma que vocês quiserem, sendo felizes, sendo só vocês. Lindo. Ai, que lindo. Lindo. Pô, que lindo. Enquanto vocês fazem tudo isso, aproveita e deixa um gostei também, se inscreve aqui no canal, né? Pra não Isso aí! Episódio saindo toda semana, toda quinta-feira, às 4 horas da tarde. E a gente vê vocês no próximo episódio. Boa sorte no próximo episódio, tá? Ai, o próximo é da Ana, galera. Tá prometendo, hein? O Tá próximo é da prometendo. Ana. Amiga, você quer dar um spoiler do tema só pra gente segurar a audiência pra semana que vem? Putaria. Nem a gente sabia ainda exatamente que ia ser nesse nível. Gabi, você censura um pedacinho, uma galera vai entender. É sobre. E tá Beijo, tudo bem. gente. Um beijo, galera. Tchau. Tchau.